Se você já ouviu falar no Duolingo, bem, eu estou há 112 dias usando o aplicativo para aprender outro idioma e nesse vídeo eu quero te falar sobre duas coisas meio falhas que eu, na minha opinião, encontrei lá e vou te dar uma dica de como resolver isso. Ô pessoa Remu, seja bem-vindo ao meu canal. Aqui eu te dou dicas sobre como aprender inglês aos poucos, então se inscreve, aperta no botão de gostei e vamos falar sobre o Duolingo. Para quem não sabe, o Duolingo é uma plataforma, um site, um aplicativo, você consegue utilizar no seu celular de graça, que serve para te ajudar a aprender outros idiomas, inglês, francês, italiano e até outros idiomas que são menos comuns para a gente que mora aqui no Brasil. Lá você aprende vocabulário, aprende a pronunciar palavras, a ler, a traduzir um pouquinho, aprende um pouco sobre gramática e o legal do aplicativo é que ele trata todo o seu processo de aprendizado como se fosse um jogo, então fica mais fácil de continuar estudando. Eu já fiz outros vídeos falando sobre o Duolingo, eu vou deixá-los aqui no card ou na descrição do vídeo. Também não estou sendo patrocinado por eles, então eu quero te dar uma opinião bem sincera de quem está usando o Duolingo há mais de 100 dias, no intuito de que isso te ajude de alguma forma. Vamos para o assunto. Bem, durante a época da escola, você já deve lá ter estudado português, matemática, talvez física. Durante a faculdade, você deve ter estudado algumas disciplinas e uma coisa que é muito clara é que sempre existe alguma ordem na hora de aprender os assuntos. Por exemplo, você não resolve equações de segundo grau sem antes aprender a resolver equações de primeiro grau. Quando se trata de português, você não vai fazer uma análise sintática de uma oração subordinada adverbial do tipo condicional. Não, você vai aprender antes o que é uma frase, vai entender um pouquinho sobre preposição, vai entender um pouco sobre verbo. Existe uma ordem de aprendizado nas coisas. Bem, o Duolingo como plataforma também tem a sua ordem. E tem uma coisinha que eu acabei discordando um pouco deles, que é na velocidade com que eles passam gramática pra gente. Bem, preciso ser honesto com você, eu já tinha uma noção bem legal de inglês quando eu comecei a utilizar o Duolingo. Por isso que eu larguei de estudar inglês pro Duolingo e eu comecei a estudar francês, que eu não sabia absolutamente nada. Justamente porque eu queria ter uma ideia se o aplicativo ajuda mesmo quem não entende nada sobre aquele idioma. E aí é que tá, eu tô aprendendo muita coisa em francês, mas se você me pedir para formar uma frase no tempo futuro ou no tempo presente em francês, não vai sair nada. E não vai sair nada porque, aos meus olhos, o ritmo do Duolingo em explicar a gramática de tempos verbais é meio lento. E os tempos verbais que eles já me ensinaram, que foi basicamente um, eles não revisam tanto. E aqui vem as duas falhas que eu percebo no aplicativo quando se trata de aprender outro idioma. Ele demora a te apresentar a gramática de tempos verbais, por exemplo, e quando ele apresenta, ele não faz com que você revise muito bem aquilo ali. Diante desses dois problemas, a gente precisa encontrar uma alternativa. E aqui eu vou te contar o que é que eu faço. Se você quiser, você testa aí na sua casa. Bem, basicamente eu continuo estudando pelo Duolingo, mas eu utilizo as aulas de gramática de tempos verbais para anotar no caderninho como funciona aquilo ali. E eu também pesquiso na internet e em vídeos do YouTube como se monta certos tempos verbais em francês para que eu absorva mais rápido aquele conteúdo e consiga praticar a formação de sentenças. Normalmente quando a gente está falando, a gente sempre usa um verbo, a gente sempre está utilizando um tempo verbal, mesmo que não seja consciente, porque a gente aprendeu a falar sem saber, por exemplo, o que era o pretérito mais que perfeito no português. Mas você usa esse tempo verbal mesmo que você não saiba o que ele significa. Esse processo vai acontecer mais ou menos com outros idiomas, mas para isso você precisa aprender os tempos verbais antes. Então o que eu estou fazendo é estudar paralelamente. Eu estudo com Duolingo, mas eu também faço estudo individual, mais focado em gramática de tempo verbal, para isso me ajudar a me expressar mais rápido e melhor. E veja, do mesmo jeito que o Duolingo coloca várias coisas para você revisar, esse estudo paralelo que você faz fora dele, você também precisa colocar em alguma espécie de ciclo de revisões na sua vida. Então, se você estudou hoje, revisa amanhã, revisa com 3 dias, com 7 dias, aquele conteúdo gramatical de tempo verbal que você estudou. Isso vai agilizar bastante o jeito que você pode utilizar o Duolingo para aprender outro idioma. Bem, se você gostou do vídeo até aqui, por favor, se inscreva no canal, comenta aí embaixo alguma ideia de vídeo que eu posso fazer para te ajudar, deixa o like e se você quer aprender inglês de uma forma mais organizada, dá uma olhada no primeiro link da descrição. E eu te vejo no próximo vídeo. Até mais!